Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Hoje é o primeiro dia de Ramadã. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum e que abre para nós as portas do paraíso e que faça com que todas as boas ações estejam as nossas condições para realizarmos nesse ano, nesse mês, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos aceite com todas as nossas boas ações e que nos liberte do fogo do inferno e que nos coloque nos lugares mais altos do paraíso, inshallah. Bom, no mês de Ramadã só cabe a nós falarmos sobre o Ramadã. E hoje nós vamos falar sobre as questões importantes para que cada irmã ou irmão saiba aquilo que deve fazer sobre o Ramadã. As condições, as questões importantes da pessoa saber sobre o mês de Ramadã, porque toda adoração, se nós não aprendermos como é essa adoração, como é que nós deveremos realizar, como é que deve ser as questões dos detalhes de cada adoração, talvez ela não será aceita por Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele somente aceita aquilo que é determinado por ele, que foi mostrado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e por isso que o conhecimento da religião muçulmana é uma obrigação, porque nós somos obrigados a aprendermos como jejuar, como rezar, como fazer o zakat, como fazer o hajj, como agir de acordo com os ensinamentos do Islã. E tudo isso, alhamdulillah, está dentro do Alcorão Sagrado e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi passado para nós de formas corretas, de formas onde nós temos os mínimos detalhes de qualquer tipo de adoração para ser ensinado e aprendido para colocarmos em prática. Em primeiro lugar, em relação ao jejum, tem algumas coisas que vão ser repetitivas, mas é importante que a gente sempre fale sobre algumas questões para que elas sejam memorizadas e passadas para frente. E aqui nós falamos para as nossas irmãs, para os nossos irmãos, que o que nós aprendemos não podemos deixá-lo somente para nós, mas sim, nós deveremos passar isso para frente. E passando isso para frente, talvez vai surgir várias perguntas das pessoas que vão nos ouvir. E essas perguntas, inshallah, nós deveremos também aprender para sabermos responder elas. O jejum, nós sabemos que o jejum é a pessoa se abster, deve abster de comer e beber e de manter relação com o cônjuge da alvorada ao pôr do sol. Esse é um dos pilares do jejum. O primeiro pilar, nós já tínhamos falado numa das aulas, que seria a intenção, a pessoa intencionar fazer o jejum. E o segundo pilar do jejum, que seria se abster de comer e beber e manter relação com o cônjuge, ou fazer algo que possa anular o nosso jejum da alvorada ao pôr do sol. O jejum ele é um dos pilares do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: o Islã ele foi baseado em 5 pilares. Testemunho que não há outra divindade além de Allah e que Muhammad é seu mensageiro, praticar as 5 orações diárias, fazer o jejum um mês todo ano para a pessoa que tiver condições, e fazer o zakat e fazer a peregrinação. Esses são 5 pilares do Islã. Então o jejum ele entra nesses pilares, que a pessoa que deixar de praticar o jejum, ele estará deixando de praticar um dos pilares. E se ele deixar de praticar um dos pilares, mesmo tendo condições de fazer o jejum, ele deixará o Islã. Ele deixa de ser muçulmano, porque ele está deixando um dos grandes pilares do Islã. As condições do muçulmano, quem que deve fazer o jejum? Quem que é a pessoa que deve fazer o jejum? Tem as condições que os ulama eles colocaram. Essas condições foram tiradas do Alcorão, dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pessoa deve ter as condições. Em primeiro lugar, ele deve ser muçulmano. Essas condições, a primeira condição é ele ser muçulmano, porque se a pessoa não for muçulmana e jejuar, seu jejum não será aceito, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele somente aceita a adoração da pessoa que adorar somente a ele. Então ele deve ser muçulmano. A segunda condição é chegar na idade da puberdade. Então ele ter a idade da puberdade.
antes da idade da puberdade, é aconselhável ensinarmos as crianças a fazerem um jejum, mas eles não são obrigados. Agora, chegou na idade da puberdade, 12 anos, 13 anos, mais ou menos, dependendo da situação da menina ou do menino, é o dever dele começar já o jejum. Dela também, uma das condições é ser consciente. Uma pessoa que não é consciente, uma pessoa que ela tem problemas mentais, ela não é obrigada a jejuar. Então, dela ser uma pessoa consciente, essa é uma das condições da pessoa que deve fazer o jejum. A quarta condição seria de ter a condição de fazer o jejum. Ter condição de não ser uma pessoa doente, de não ser uma pessoa viajante, de não ser uma pessoa que não tenha condições de jejuar, e nós iremos falar sobre as pessoas que não terão condições de jejuar. E também uma das pessoas permanentes, uma pessoa que não é viajante. Então, uma pessoa que viaja, sempre a gente fala para ele não é obrigado a jejuar naqueles momentos. Então, essas questões são importantes também. Então, as condições do jejum, então, é ele ser muçulmano, é ele chegar na puberdade, é ter condições de jejuar, ser uma pessoa consciente e ser uma pessoa residente, que não seja uma pessoa que viaja. A questão do jejum, quando que nós deveremos ter, a gente vai falar sobre essas questões de jejum como pautas, né? Então é bom vocês anotarem essas pautas. Então o jejum ele é obrigatório nas condições dessas condições que nós citamos. O tempo que nós deveremos fazer a intenção do jejum, o tempo deve ser antes da alvorada. Esse é o tempo da pessoa fazer a intenção do jejum. Então ele intenciona antes da alvorada. Em relação à intenção, a intenção ela é feita de que maneira? A pessoa, quando entra o mês de jejum, a intenção ela é feita para o mês inteiro. Pode ser feita para o mês inteiro. A intenção ela se concentra no coração, não é necessária ser pronunciada pela língua. Então você intenciona no seu coração que você irá praticar o jejum durante o mês de Ramadã. Então essa intenção ela já vale para o mês inteiro. Alguns sábios disseram que é obrigatório a pessoa fazer a intenção diária. Todas as noites ele deve fazer a intenção. A intenção na realidade ela começa do pôr do sol até a alvorada, nesse período que a pessoa intenciona o jejum. Depois da alvorada já não tem mais a intenção ela é durante a noite. Outras questões também, quais são as pessoas que é permitido a elas quebrarem o jejum dentro do mês de Ramadã? As pessoas que é permitido a elas quebrarem o jejum dentro do mês de Ramadã, a primeira que seria a pessoa que ficar doente, e se ele jejuar, a doença pode prejudicá-lo. Então esse deve quebrar o jejum e depois ele repõe. Se a doença dele for uma doença não crônica, então ele espera até ele ficar totalmente sadio, uma pessoa que não tenha mais doença, então ele repõe depois do Ramadã. Agora, uma pessoa que tem uma doença crônica, a doença crônica que nós falamos que ela é incurável, então ele quebrou o jejum por motivos de doenças crônicas que os médicos disseram para ele que se você jejuar, aquilo pode te prejudicar. Então você tem que se abster de jejuar toda a sua vida. Então essa pessoa ela não precisa repor depois de Ramadã, porque ele não tem condições, mas ele paga uma alimentação diária por cada dia que ele quebra o jejum para um necessitado muçulmano. Agora, se os sábios eles falarem para ele, se os médicos falarem para ele que você não tem condições de jejuar, e ele for pagando por cada dia que ele quebra, ele paga a refeição. Depois que passou o Ramadã, e para ele, os médicos disseram que a doença é crônica, de repente ele sara, o que ele faz? Os dias que ele pagou pelo jejum, ele não precisa repor. Agora, se há dias que ele não pagou, aí ele repõe. Isso se for depois do mês de Ramadã, e essa doença crônica ele se curou dela de uma forma ou de outra. Também a pessoa que está de viagem, uma pessoa viajante,
uma viagem acima de 80 quilômetros, ele pode quebrar o jejum. Mesmo que a viagem for fácil. Tem pessoas que falam, atualmente as nossas viagens, você sobe no avião, você está dentro do carro, você tem condições fáceis para você viajar. Então, com essas viagens, você pode também quebrar o jejum, não há problema, porque se Deus permitiu que quebrasse o jejum, que podia quebrar o jejum, então a pessoa pode quebrar. Agora, tem uma questão aqui. Os ulama, eles falaram, é claro que se você quebrar o jejum, na viagem, você deve repor depois. Agora, na viagem, qual que é melhor? Eu jejuar ou quebrar o jejum e depois repor? Os ulama, eles disseram que se a viagem for uma viagem que tem dificuldades para você tem uma dificuldade nessa viagem, independente do tipo da dificuldade, então é melhor você quebrar o jejum e depois você repor. Agora, se você não tiver dificuldade nessa viagem, e ela for fácil, você consegue fazer o jejum com facilidade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que você quebrasse, mas o melhor é você jejuar para não repor, porque você não teve as dificuldades da viagem. Então, o viajante, ele pode quebrar o jejum, só que depois ele repõe. O doente, como nós falamos, se for uma doença crônica, ele paga por cada dia. Se não for crônica, o que ele faz? Ele quebra o jejum e depois de sarar ele repõe esses dias de jejum. Também a terceira pessoa que o Islã permitiu que ela quebrasse o jejum, é o dever dela quebrar o jejum, é a mulher que entra no seu ciclo menstrual, ou a mulher que está em pós-parto. Então, essas pessoas, elas devem quebrar o jejum e depois elas repõem, depois do Ramadã, quando tiverem condições. Então, a Aisha, radiyallahu ta'ala anha, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ordenava que no tempo do ciclo menstrual, que elas quebravam o jejum e deixavam as orações e depois elas repunham o jejum e não repunham as orações. Então, no ciclo menstrual, a mulher, ela depois repõe esses dias, mas a reza ela não precisa repor. Também, uma pessoa que pode também quebrar o jejum, uma pessoa que está grávida ou que está amamentando. Se ela se sentir que vai enfraquecer ela, se ela fazer o jejum, ou pode enfraquecer o seu bebê. Então aqui o Islã ele permite que ela quebre o jejum e depois ela repõe. Então ela pode quebrar o jejum em dois motivos. O primeiro motivo, se ela temer pela sua saúde, dela amamentar e ela pode enfraquecer, ou se ela temer pela saúde do filho, que o filho dela pode também enfraquecer se ela jejuar, então ela pode quebrar o jejum e depois ela repõe. Também, dentre as pessoas que podem quebrar o jejum, a pessoa que chegou numa idade, essa idade ele não tem mais condições de jejuar, se ele jejuar pela idade dele, isso pode prejudicar a sua saúde, então o Islã ele permitiu que ele quebrasse o jejum e pagasse por cada dia uma refeição. Esse não vai repor porque ele não tem mais condições, porque ele já chegou numa idade avançada. E também tem uma questão aqui importante. Se uma pessoa chegar numa idade, ou até pode ser uma pessoa nova, né, e ele tiver um problema mental, tipo Alzheimer, ou alguma coisa dessas doenças atuais que acontecem com algumas pessoas, essa pessoa ela tem que quebrar o jejum porque ela não é consciente. É uma pessoa que tem um problema mental. O que ela faz? Ela quebra o jejum, ela precisa repor? Não, porque nós falamos nas condições, ela tem que ter o quê? As questões mentais, ela deve estar consciente, e essa pessoa não é consciente. O que nós fazemos por ela? Nós pagamos por ela uma refeição por cada dia que ela quebra? Não pagamos. Por quê? Porque é uma pessoa inconsciente. Então, a pessoa inconsciente, ela não repõe e nem se paga por ela nada. Então, ela é isenta de repor o jejum e é isenta de pagar qualquer coisa por ela. Então, uma pessoa que tem uma mãe ou um pai dentro de casa, ou alguém da família que tem Alzheimer, ou tem algum problema mental, ou não é consciente, então essa pessoa é isenta de fazer o jejum e é isenta de ser pago por ela qualquer tipo de
alimentação. Então são essas pessoas que elas podem, é permitido, e algumas que devem quebrar o jejum dentro do mês de Ramadã. Tem uma outra questão, a pessoa que ela não tem condições de jejuar, e é consciente, e não tem condições de pagar uma alimentação. Tem muitas pessoas que estão nessa questão aí, que elas não têm condições de jejuar e não têm condições também de alimentar. Essa alimentação, se ela tem uma doença crônica, com certeza a gente não vai pedir para ela jejuar. Agora, ela não tem condições de alimentar, nós falamos para ela, isso permanece com você, se você tiver condições de alimentar essas 30 pessoas pelos 30 dias de Ramadã que você passou. Se um dia na sua vida você tiver condições, você deve pagar. Se não tiver condições e a pessoa morrer, então ela é isenta e não será cobrada perante Allah subhanahu wa ta'ala por aquilo que ela não pagou, porque ela não tinha as condições. Uma das questões importantes também, quais são as questões que quebram o jejum? O que quebra o jejum? O que nós deveremos evitar no nosso jejum para que o nosso jejum não quebre? A primeira questão, a primeira coisa, é a pessoa de comer ou beber propositalmente. Ele chegar e tomar água ou comer propositalmente, então essa pessoa tem o jejum dela quebra. E se ele quebrar o jejum propositalmente sem motivo, essa pessoa está cometendo um grande pecado. Tem vários hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala sobre a pessoa que quebra o jejum propositalmente, sem motivo nenhum, sem motivo de doença, sem motivo da pessoa estar em viagem, sem motivos que o Islã ele permitiu a ele quebrar. Então ele quebrou, falou, olha, eu estou cansado de uma forma ou de outra, e foi lá e quebrou. Essa pessoa ela terá um severo castigo perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele deixou um dos pilares a ser praticado. A segunda questão, o que quebra o jejum, tudo aquilo que a pessoa pode colocar na boca, mesmo que não seja algo de comida ou bebida, se ele ingerir. Se ele ingerir, às vezes uma pessoa pega um papel e vai ingerir ele, ou pega qualquer coisa e vai engolir essa questão. Então ela entra no lugar da comida e da bebida, então isso pode quebrar também, isso quebra também o jejum. Dentre as coisas que quebram o jejum também, são, às vezes as pessoas perguntam sobre as injeções. A injeção que é feita, tipo uma alimentação, tem pessoas que levam injeções para se alimentarem, essa quebra o jejum. Agora, se a injeção for feita como um remédio para medicação, ela não quebra o jejum. Então, todo tipo, é uma regra para vocês. Essa regra, qualquer tipo de injeção que é feita como uma forma de alimentação, então ela quebra o jejum. E qualquer tipo de injeção que é feita como forma de remédios e não de alimentação, ela não quebra o jejum. A terceira questão que pode quebrar o jejum também é manter relações com o cônjuge durante o dia do Ramadã. E essa questão de manter a relação durante o dia do Ramadã, além de quebrar o jejum, ele estará cometendo um grande pecado e ele terá essas questões que devem ser feitas dele, libertar um escravo. Se ele não tiver condições de libertar um escravo, e atualmente nós não temos escravos para serem libertados, o que ele faz? Depois de terminar o Ramadã, ele jejua 2 meses sequentes, sem quebrar nenhum dia. Ele jejua o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se ele quebrar o quinto, ele tem que voltar novamente. Que deve ser 2 meses sequentes no jejum. Se ele não tiver condições e a saúde dele não ajuda ele a fazer o jejum de 2 meses sequentes, ele deve alimentar 60 necessitados muçulmanos por ter quebrado o jejum dessa forma de manter relação com o seu cônjuge. Não é para escolher uma das três, se não tem... É em sequência, sim, é em sequência. Ou libertar, não tem condições de libertar porque hoje não temos escravos. Então é jejuar. Não tem condições de jejuar, aí ele passa para alimentação. Agora, se ele tiver condições de jejuar, ele não pode passar para
alimentação. Então ele deve jejuar. Se ele não tiver condições de jejuar, ele vai para a alimentação. A terceira questão também, se a mulher ela estiver de jejum e de repente entra a questão do ciclo menstrual durante o dia. Então ali já quebra o jejum do dia dela, mesmo que for 10 minutos antes da quebra do jejum. Ela o dia inteiro está de jejum, está normal, e de repente 2, 3 minutos antes da quebra do jejum, já desce o sangue da menstruação, então ali já quebra o jejum e ela tem que repor esse dia. Também a mulher que está grávida, pós-parto também, se ela tiver nenê, mesmo que for 1 hora, meia hora, alguns minutos antes da quebra do jejum, se ela tiver um nenê, então quebra o jejum e aquele dia ela deve repor novamente. Agora, se ela estiver de jejum e passou meio-dia mais ou menos de jejum e veio a questão da menstruação, o que ela faz? Ela quebra o jejum e ela permanece, ela não pode abertamente comer na frente das pessoas. Então ela pode comer só que de uma forma de não se expor perante as pessoas, porque nós temos a questão do jejum, que é importante, e a questão também do dia do jejum tem a importância dele, de você não não comer e beber na frente das pessoas, mesmo que você tenha essa permissão de Deus. Então você come de uma forma não expondo aquilo lá na frente das pessoas. Também uma das questões que pode quebrar o jejum, ou que quebra o jejum, se a pessoa provocar o vômito. Se a pessoa provocar o vômito. Se uma pessoa passar mal e ele vomitar involuntariamente. Então, se ele vomitar sem ele provocar, ele lava a boca e o jejum dele continua sendo correto. Ele não quebra o jejum. Agora, se ele provocar, colocar algo, colocar a mão, um dedo, ou provocar de uma forma ou outra, e vomitar, então aqui ele quebrou o jejum e ele deve repor esse dia. Ele deve repor esse dia. Então, o vômito ele tem duas questões. A primeira, você provoca, aí quebra o jejum, você tem que repor. A segunda, o vômito ele vem de uma forma involuntária, então se você vomitar, somente lava a boca e não faça com que nada volte para o seu estômago, e o seu jejum permanece correto e você continua no seu jejum. Também uma das questões que quebra o jejum, se a pessoa deixar o Islã. Se a pessoa de repente chega e fala, eu não sou muçulmano, ou ele falar, eu não acredito nesse versículo que Deus ele fala sobre o hijab, por exemplo. Tem muitas pessoas que falam, ou que fala sobre a reza, ou que fala sobre o zakat, ou que fala sobre a usura. Não, mas antigamente era uma coisa e hoje é outra, eu não acredito nesse tal. Essa pessoa saiu do Islã. Ele saiu do Islã. Então o jejum dele já quebrou. O que ele tem que fazer? Ele tem que retornar para o Islã novamente, tem que se arrepender daquilo que ele cometeu, fazer shahada novamente e começar novamente o seu Islã, e aquele dia não é considerado como um dia de jejum, mas sim ele quebra o jejum porque ele deixou de ser muçulmano naquele momento. Essas são algumas coisas ou as questões que, se a pessoa fizer, quebra o seu jejum. Tem algumas questões importantes. A pessoa dentro do jejum, se ela está jejuando, ela pode escovar os dentes ou não? Sim, é permitido, porque usar o siwak principalmente é aconselhável, a pessoa estando de jejum ou fora de jejum. Então ela pode usar. Agora, no lugar do siwak tem o quê? A escova de dente. Eu posso usar a escova de dente? Pode usar. O importante é se você colocar qualquer tipo de pasta e tal, que não seja bastante para que você não engula nada, porque se você engolir alguma coisa, isso quebra o jejum. Agora, de colocar de uma forma e lavar a boca e saber que aquilo lá não vai penetrar no seu estômago, isso é permitido e não há problema. A pessoa que comer ou beber esquecendo do que está de jejum, principalmente nos primeiros dias, a pessoa pode esquecer. E acorda de manhã, vai lá o hábito de algumas pessoas, entra já na cozinha, vai tomar uma água, come alguma coisa, e de repente ele foi lá, bebeu uma água, comeu alguma coisa e ele estava de jejum. Depois ele lembrou, eu estou de jejum, e agora, o que eu faço? Ele permanece de jejum
e não anula o seu jejum, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala, porque Allah deu para ele o de comer ou de beber aquilo que ele comeu ou bebeu. Agora, se ele bebeu algo e de repente está com o copo na mão e ele engoliu mais ou menos mais um gole e ainda está na boca e ele consegue tirá-lo, então ele deve tirar. A comida é a mesma coisa. Agora, se ela já está quase chegando ali, né? Então ele pode engolir sem problema, porque se ele provocar ela para sair, pode vomitar. Isso pode quebrar o seu jejum. Só que, em geral, se ele comer ou beber esquecidamente, então o seu jejum é válido e ele tem que permanecer no seu jejum. Agora, tem uma questão aqui. Se eu vejo uma irmã ou irmão comendo e bebendo, ele está de jejum, e de repente ele pegou um copo de água, eu vi ele de longe, que é uma pessoa que está jejuando, ele está comendo ou bebendo. Eu devo informá-lo ou não? Eu tenho que informá-lo sim. Tem que falar para ele, você está de jejum, para ele parar de comer e de beber. Tá? Então a gente não deixa ele para falar, não, mas Deus está dando para ele de comer e de beber. Não, nós devemos informá-lo que ele está de jejum para parar de comer e beber e assim ele continua o jejum dele. Agora, se a pessoa comer ou beber de uma forma errada, aqui ele esqueceu. Agora, como ele pode comer e beber de uma forma errada? Tipo, hoje a alvorada é às 5 horas aqui em São Paulo, 5:01. Ele acordou pensando que era 4 horas ou 4:10 e de repente o relógio já são quanto? 5:10. Mas ele não percebeu. Olhou para o relógio e viu que era 4:10. Foi lá e comeu ou bebeu. Depois que ele comeu e bebeu, ele viu que não, é 1 hora que está atrasado, meu relógio está atrasado, e ele percebeu que faz 10 minutos que já passou o tempo do suhur, da alvorada. O que ele faz? Essa pessoa permanece o dia inteiro de jejum. Alguns sábios disseram que tem que repor, mas o certo é não repor, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala sobre a questão da pessoa que erra ou esquece, que ela não será cobrada por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se ele errar, até também na questão da quebra do jejum, às vezes, tipo hoje, tem as pessoas também, às vezes, elas pensam que já se pôs o sol, devido ao horário e tal, e de repente ele comeu, quebrou o jejum, e ele olhou, faltava 10 minutos, ou meia hora, ou tal, ele esqueceu, ele errou, pensando que estava no horário de quebrar o jejum, e ele comeu. Na hora que ele perceber que ele está errado, ele para de comer e de beber, até chegar o horário, e ele não precisa repor, porque o jejum dele é correto, porque ele fez aquilo lá por erro e não foi proposital. Tem uma questão também, uma pergunta que surge bastante hoje dos jovens, principalmente os recém-casados, né? Eu posso tocar na minha esposa durante o dia? Eu posso dar um beijo nela? Eu posso abraçar ela ou não? Em geral, isso é permitido para as pessoas que eles têm autocontrole. A pessoa que é recém-casada e que não tem o autocontrole, não, ele deve se afastar e não fazer essas coisas, porque ele pode cair na quebra do jejum de ele manter relação. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Aisha, ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele beijava as suas esposas enquanto ele estava de jejum. E foi questionado o motivo que algumas pessoas foram impedidas. A Aisha disse: quem de vocês consegue se controlar como o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele? Então, se a pessoa consegue se controlar, não há problema. A pessoa que não consegue se controlar, é um dever dele se afastar durante o dia, durante o jejum. Uma questão também importante que muitas pessoas perguntam também: nós poderemos tomar remédios, principalmente as mulheres, para que atrase o nosso ciclo, para que o Ramadã inteiro seja feito o jejum, para a gente não repor depois, e nós queremos participar do Tarawih, da vinda na mesquita, para jejuarmos o mês de Ramadã, os 29 ou 30 dias. Tem muitas irmãs que elas tomam remédio para segurar o ciclo da menstruação. Isso pode ou não pode? Os ulama, eles falaram, o melhor é a pessoa deixar as coisas virem da natureza como Allah subhanahu wa ta'ala te criou. Agora, se a pessoa quiser tomar, não há problema, se isso não lhe prejudicar.
Se isso prejudicar a saúde, aí os sábios eles falaram que não, aí não é permitido. Agora a mulher ela fala, não, isso não me prejudica. Então você pode tomar sem problema e fazer o jejum do mês inteiro e você não precisa depois repor porque você segurou o ciclo menstrual com aqueles remédios. Isso não há problema se isso não te prejudica. Agora, qual que é o melhor? Como nós falamos, o melhor, os sábios disseram, se a pessoa deixar as coisas irem naturalmente da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Isso em geral que eu queria colocar assim em relação ao jejum. E se algumas irmãs tiverem qualquer pergunta, algumas questões, nós temos ainda, alhamdulillah, o mês de Ramadã pela frente, aí tem vários dias. Se vocês precisarem de qualquer questão, e nós iremos falar, inshallah, sobre outras questões importantes nas próximas aulas, inshallah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.